o número de pessoas em situação de rua vem crescendo nos últimos anos, e é esse um problema que precisa ser enfrentado. É importante entender os fatores que levam alguém a viver nas ruas, para que possamos encontrar soluções para este problema. Então, o nosso objetivo é de compreensão. Por que uma pessoa para num estado de morador de rua? Então, nós temos que pegar do início, dar uma boa olhada, ter uma percepção, fazer uma construção do porquê essa pessoa chegou até lá, e isso vai nos levar a entender quem eles são, para que a gente possa desenvolver abordagens que sejam, que tenham eficácia, né? E que a gente não fique ali de uma maneira desprevenido, tá bom? Existem diversos fatores que podem levar alguém a viver nas ruas. Os principais são, então nós vamos ver vários pontos. Um deles, o primeiro é o desemprego. A falta de renda pode dificultar o acesso à moradia, alimentação e outros bens e serviços essenciais. Então, se você vai abordar uma pessoa, você tem que ter consciência, essa pessoa está aqui por falta de trabalho, e às vezes a gente tem que saber o que fala, para que essa pessoa ela não se sinta agredida pela nossa aproximação, pela nossa maneira de abordar essas pessoas. Conflitos familiares, violência doméstica, abandono, negligência são alguns dos fatores que podem contribuir para que uma pessoa se sinta obrigada a deixar o seu lar. Abuso, conflito entre famílias, separações podem forçar indivíduos a deixar suas casas. Violência doméstica, pessoas fogem de situações de violência, podem se ver sem opção a não ser viver nas ruas. Então, muitos vão crescendo, vendo aquilo, vendo aquele contexto, e chega um momento que eles não têm como viver em família, então eles decidem sair. Eles acreditam que vão encontrar oportunidade, que vão encontrar pessoas boas nas ruas, que alguém vai dar uma porta de emprego, e por aí vai, e acabam ficando, na verdade, na rua, sem nenhuma oportunidade, sem nenhuma chance, e até o momento que eles aceitam aquilo e começam a viver daquele modo, né? Uso abusivo de álcool e outras drogas. O consumo de drogas pode levar a problemas financeiros, familiares e de saúde mental, que podem dificultar a manutenção de um lar. Então, a pessoa, eu já conheci pessoas que elas tiveram seus empregos e começaram com um processo de droga, com processo de álcool, e hoje eu conheço pessoas, e eu falo para minha esposa, quando eu paro no farol, eu falo, aquela pessoa eu conheço. Aquela pessoa foi um amigo meu de infância, foi um amigo meu de escola, e hoje, por causa dessas questões, elas estão sendo moradores de rua. O uso de droga e álcool pode levar a um espiral, né, de desemprego e perda de moradia. Por que a gente está vendo isso? Você tem que guardar o seguinte, a informação aqui é, quem nós estaremos abordando? É esse ponto que você tem que guardar. Então, são pessoas que elas não puderam ter o seu convívio familiar, por todos esses motivos que a gente vai ver aqui, e então chegou um momento que elas foram levadas à força para fora dos seus lares, e essas pessoas vão ser abordadas por vários tipos de grupos. Problemas de saúde mental. Essas condições podem dificultar a capacidade de uma pessoa de trabalhar, de manter relacionamento e cuidar de si mesma. E muitos acabam se perdendo ao sair na rua. Problemas como depressão, esquizofrenia e outros transtornos mentais podem dificultar a capacidade de manter um emprego e uma residência estável. Você vai ver que lá para frente nós vamos começar a perceber que a gente não pode sair de um local e nos direcionar até eles sem saber que você pode encontrar no meio deles alguém com problema mental e agressivo. Isso pode acontecer. Então, a nossa
ideia é fazer a gente identificar o público-alvo em que nós estaremos indo em direção. Tá? Não é para gerar medo, não é para gerar ansiedade, não é para nada. Nada disso funciona. É só para saber que quando você está se aproximando, você tem que ter uma noção, uma percepção, a capacidade de analisar as pessoas que estarão sendo abordadas ali. Eu vou te contar uma experiência minha que não foi boa, ela foi negativa. Uma pessoa me procurou ajuda para eu internar um jovem. Ela falou assim para mim, assim, olha, o senhor pode me ajudar? Eu tenho um irmão meu que ele está com um problema sério de drogas, foi preso, ele saiu e eu gostaria de saber se o senhor tem alguma ajuda para nos direcionar. E quando ele levou essa pessoa até mim, nós ficamos em uma distância, eu estava numa distância assim, ó, da caixa. Quando eu me virei para falar para ele como deveria ser o processo, esse rapaz me deu um tapa no rosto. E não foi um tapinha, não, foi um tapa bem dado no meu rosto. Então, assim, nós temos que ter a ideia de como fazer uma abordagem que seja segura. Tem que perceber isso. Não é que vai acontecer. Comigo aconteceu. Aqui, o pessoal vai há muitos anos e nunca aconteceu e nem vai acontecer. Mas a gente tem que entender. A nossa questão aqui é entender, compreender. Público-alvo. Com quem nós estamos lidando. Então, não são todos que você vai encontrar nesse lugar que eles estão com a mente, com saúde. Não, você pode encontrar alguém com algum problema, sim. E isso tem que saber, depois a gente vai ver um pouquinho mais para frente, como lidar ao encontrar, não somente essa, mas como qualquer outro tipo de problema que você vê que está ali mais diferenciado do que o comum. Tá? Desigualdade social. As pessoas que vivem em situação de pobreza, ou extrema pobreza, têm mais chances de enfrentar os fatores de risco, mencionados acima como desemprego, conflitos familiares e problemas de saúde mental. Viver nas ruas é uma realidade complexa, multifacetada, ou seja, tem várias faces, que pode resultar de uma combinação de vários fatores. Então, são vários fatores combinados simultaneamente que levam uma pessoa a se tornar um morador de rua. Ele não acorda e fala assim, a partir de hoje eu vou morar na rua. São vários os processos. Desastres naturais, eventos como incêndios, enchentes, terremotos podem destruir casas e forçar pessoas a viver nas ruas. Desigualdade social. A desigualdade social é uma delas. A desigualdade econômica e social pode criar barreiras significativas para a estabilidade habitacional. Então, essa desigualdade, ela gera barreiras e dificulta as pessoas de conquistar, de se estabelecer. O conjunto simultaneamente ou simultâneo desses fatores pode criar uma situação em que a falta de moradia se torna uma realidade para muitos. Né? Então, esse conjunto de situação ou de situações, quando eles começam a trabalhar simultaneamente, eles chegam juntos até uma família, até uma vida, eles podem gerar, sim, para essa pessoa uma dificuldade de ter aonde morar. E aí, então, ela toma uma decisão de sair e ir morar na rua. Quando uma coisa só acontece, às vezes elas conseguem resolver, mas quando mais de uma coisa acontece, às vezes essa pessoa ela não consegue resolver. Então a gente tem que prestar atenção no seguinte: essa pessoa, ela está angustiada, ela está com depressão, ela está com revolta, ela está com rejeição. Ela tem dentro dela, ela é uma pessoa boa, mas ela tem tudo isso ali como um sistema de defesa. Por isso que a gente tem que entender quem ela é, para a gente ter a abordagem, a aproximação dessas pessoas de uma maneira segura. Tá bom? Além desses fatores, outros também podem contribuir para que uma pessoa viva nas ruas, como doenças crônicas, violência, expulsão de casa, falta de acesso a serviços básicos
E fora todas essas questões, também podemos pontuar situações espirituais. Tá? Eu fiz questão de colocar essa por último, como se fosse só um adendozinho, porque a intenção é que a gente esteja fazendo uma obra social. Mas existem pessoas lá que tanto podem ser um problema espiritual. Eu conheci uma pessoa, eu e minha esposa, e essa pessoa disse bem assim para mim e para ela: pastor, eu tenho um desejo de morar na rua. Eu me vejo na rua. Isso é uma ação espiritual. Mas se não houvesse uma intercessão, uma imposição de mão, se não houver o conhecimento da verdade, chega um momento que, por qualquer tipo de motivo, essa pessoa toma a decisão de estar indo, sim, morar na rua, porque o diabo, o demônio, já está influenciando ali. É importante lembrar que a situação de rua é uma condição complexa, multicausal, multicausas, não é uma só, tá? Que opera sobre a vida de uma pessoa para ela tomar essa decisão e chegar até esse ponto. Não existe uma solução única para esse problema. O que nós precisamos de ter aqui na nossa mente? Nós precisamos de ter a compreensão do que nós seremos ao abordar essas pessoas e quais os resultados que isso pode ou não pode causar, para que a gente não se canse, não se sinta fora de uma vitória. A gente tem que ter essa compreensão para que a gente não fique frustrados. Ah, mas a gente faz, eu nunca vi um resultado. Não é assim que esse trabalho funciona, tá? Esse trabalho ele funciona em uma outra conotação, numa outra visão, a gente vai aprender aqui hoje. É necessário um conjunto de ações diferentes setores da sociedade, como política pública, ações de assistência social e campanhas de conscientização. Vou falar um pouquinho mais sobre esse conjunto, que não faz parte do nosso contexto, mas para você entender, um pouquinho mais para frente eu vou falar sobre ele. Assistência social, assistencialismo, qual é a diferença? Qual a diferença entre os dois? Embora tenham nomes parecidos, esses dois termos possuem significados distintos. Vamos separar uma coisa de outra para a gente poder se localizar no nosso trabalho. A assistência social é um direito humano e está atrelado à noção, de cidadania. Então, vou ler de novo, essa aqui é muito importante para a gente separar uma coisa de outra. A assistência social é um direito humano, mas qual o seu objetivo? Está atrelada à noção de cidadania. Então, ou seja, é um direito de todos os cidadãos. Além disso, é uma política pública regida pela lei orgânica da assistência social, o LOAS. Qual que é a ideia deles? A ideia deles é de realmente devolver cidadania. Então, o objetivo deles é fazer com que eles criem um organismo, por meio do governo, por meio do Estado, que dê tudo o que eles necessitam para realmente tirar de lá. Essa seria a ideia e seria o trabalho que eles deveriam fazer. Então, eles têm que ter várias organizações fortes, poderosas, psicólogos, médicos, então uma coisa mais robusta, que tem o poder de ir lá e de tirar de lá. Essa é a ideia desse termo quando se diz assistência. Já o assistencialismo é um tipo de auxílio paliativo. Esse aqui a gente se encaixa aqui. Então nós vamos socorrer momentaneamente, visando o cristianismo, mas a gente entregar alguma coisa não vai fazer a pessoa sair da rua, parar de beber, parar de fumar no mesmo dia, na mesma hora. Então a gente tem que separar essas duas coisas para que a gente tenha consciência daquilo que nós estamos fazendo com essas pessoas. Então vamos ver esse termo aqui. Já o assistencialismo é um tipo de auxílio paliativo que busca atender demandas sociais urgentes. Chega o frio, né, veio uma chuva e tirou o local deles dormir, vai se fazer alguma coisa por eles, né?
urgentes, consistindo em uma ajuda imediata e que busca suprir necessidades momentâneas. Então, por exemplo, chegou um frio muito grande, vamos pegar cobertores, vamos pegar um chá, vamos pegar uma sopa, nós vamos levar até essas pessoas. Então, nós temos que saber que aquilo é um ato do nosso amor, da nossa gratidão a Deus, da nossa situação de ter uma casa, de ter uma chave, de entrar, de ter onde dormir. E então, nós nos movemos até essas pessoas. Mas nós precisamos de separar aquele termo de assistência para assistencialismo. Para que a gente saiba realmente que nós estamos fazendo algo que nem sempre vai gerar o resultado que a gente espera. Então a pessoa vai chegar, vai voltar lá, a pessoa nem vai, pode até não lembrar da gente, pode até não reconhecer, não tem problema. Não tem problema. E outros casos, vai conseguir fazer vínculo, vai conseguir ter uma ligação mais profunda e a pessoa vai sair. Tá? Mas a gente tem que fazer essa separação, senão a gente acaba caindo em malhas que elas não têm como evitar. Essencialmente, a assistência social é um aparato mais complexo, justamente por seu caráter legal. Então, é o governo, é a lei que faz acontecer ali, apesar que não é o que acontece, mas é o que deveria acontecer. Possui uma estrutura mais elaborada e que tem um plano de acompanhamento a longo prazo para obter um impacto duradouro. Então, o governo ele deveria bancar, ele deveria pegar toda a receita que é designada para esse tipo de trabalho e ele deveria levar isso a sério. Então, ele deveria colocar escola para esse tipo de pessoas, lugares para tomar banho. Tem, a gente sabe que tem, mas não chega a fazer aquilo que tem que ser feito, porque eles, na verdade, parece que eles precisam dessas pessoas nas ruas para justificar o dinheiro que eles pegam. E aí não se faz com o dinheiro que se pega o que tem que se fazer. Mas isso deveria ser feito. Então, eles têm poder, porque eles têm lei que aprova as ações, eles têm leis que fazem com que eles recebam valores para executar. Agora, a gente não vê muita coisa acontecer, mas isso deveria acontecer. Possui uma estrutura mais elaborada e que tem um plano de acompanhamento a longo prazo para obter um impacto duradouro. A gente não tem isso. O desenvolvimento de um projeto de assistência social requer a presença de profissionais competentes, um planejamento estratégico para que o indivíduo conquiste um nível de autonomia social para se viver com dignidade. Então, esse social, ele tem esse poder de se organizar para devolver a essa pessoa autoridade para viver a vida com dignidade. A profissão de assistente social é exercida por profissionais formados no curso superior de serviço social. O assistencialismo é um tipo de ajuda pontual, mais dificultosa para vínculos e que supre uma necessidade momentânea. Então, eles não têm como voltar para nós, é sempre nós quem tem que ir até eles. Na assistência, não, na assistência eles têm seus pontos e eles são levados até lá, então dá para provocar um vínculo com essas pessoas. No nosso caso, a gente pode ir e depois chegar lá numa outra batida e não encontrar ninguém. Tá? A gente vai ver um pouquinho melhor isso, um pouquinho para baixo, para você entender por que a gente não consegue fazer o que a gente deseja de coração, como tem autoridade o governo e o Estado para fazer. É mais simples, informal, e esse modelo é passível de críticas por não resolver o problema de fato, não reintegra o indivíduo à sociedade, apenas oferece uma ajuda paliativa. Presta atenção, tá? Isso aqui são termos que nós estamos discutindo. Nós acreditamos no poder do Espírito Santo. Tá? Isso aqui são termos das duas palavras para que a gente saiba o que nós estamos fazendo e para que a gente no futuro não fique, mas isso, mas aquilo.
Porque é uma obra árdua, é uma obra difícil, e aí você começa a não ter a visão certa, depois você começa a cobrar. Ah, mas e isso? Ah, hoje eu não quero ir, ah, agora não vai dar, e não sei o quê, mas porque já passou a ter um olhar crítico errado. Então nós precisamos de separar os termos, para que você saiba que existe sim sua dificuldade. Existe sim sua dificuldade, mas também existe pessoas que foram recuperadas com esse paliativo. Foram recuperadas, e hoje tem gente que está pregando o Evangelho, tem gente que está falando de Deus pelo mundo afora, tem gente que está fazendo muita coisa. Então a gente tem que fazer pela fé, com amor e crer em Deus. São alguns exemplos de assistencialismo. Comprar um prato de comida, remédios ou quaisquer itens necessários no momento da abordagem da pessoa assistida. Este tipo de atendimento pode ser feito por qualquer cidadão ou instituição. Então, qualquer pessoa, ela não precisa de ter escolaridade, não precisa ter título, não precisa nada. Ela tem que ser um voluntário que tem o desejo e que ela vai fazer isso, ela vai executar isso. Então, cabe a cada um de nós, sem ter nenhum tipo de formação, poder executar isso, a não ser a ideia certa de como e do lugar onde nós vamos estar, para que a gente possa prevenir alguns acontecimentos que podem ocorrer. Tá? E qual o modelo mais eficiente? Estamos caminhando lentamente para atingirmos algo ideal. Existem muitos desafios para a consolidação de uma política pública que garanta, de fato, uma eficácia. Nem eles ainda conseguiram realmente chegar a fazer alguma coisa que fosse eficaz 100%. Porque não depende só de quem vai, depende de quem está lá também, querer. Né? Mas o governo, vocês já sabem como que é. Assim como em qualquer área, são necessários aprimoramentos e mudanças para a obtenção de melhores resultados. Ambas as abordagens têm suas vantagens e importâncias, sobretudo em momentos de crise, onde a sobrevivência é o elemento central e prioritário, pautar-se no atendimento humanizado e que ofereça algum tipo de ajuda para a população em situação de rua, seja este de cunho assistencialista ou assistência social propriamente dita, é o principal. Então, na hora que a pessoa está precisando, não importa a abordagem, não importa se é o governo, não importa se é uma instituição, o que importa é que tenha pessoas agindo em direção deles, que queira realmente vê-los sair de lá. Tá? Lidar com moradores de rua pode ser desafiador por várias razões, tanto para os próprios moradores, quanto para as equipes de apoio, para a comunidade em geral. Aqui estão algumas das principais dificuldades. Poxa, pastor, mas a gente veio aqui só para falar de dificuldade? Não, a gente veio falar da realidade. Né? Quando a gente vai enfrentar alguma coisa, seja uma questão ministerial, seja uma questão social, Jesus, ele nunca negou a realidade, ele nunca negou a realidade de seguir ele. Então, a gente não pode não ver a realidade desse tipo de trabalho. Estigmatização e preconceito. O que é um estigma numa pessoa? Estigma, essa palavra, ela quer dizer tatuagem. É como se fosse uma tatuagem. Então, eles têm estigmas de que são isso, de que são aquilo. Então, quando as pessoas são convidadas a estarem fazer essa obra, vem sobre a cabeça deles esse estigma que é colocado neles. Então, isso dificulta as pessoas aceitarem fazer a obra social. Ah, porque eles são isso, ah, porque eles são aquilo. A gente escuta tanta bobagem, mas vai lidar com eles. São pessoas, são humanos maravilhosos que estão em estado de sofrimento e de dor. Né? Mas eles têm estigmas e preconceitos que são feitos
pela sociedade, tem gente que joga álcool e põe fogo. Né? Então, se você não souber lidar com a informação, você pensa, se eu estiver lá, será que não joga álcool em mim? As pessoas têm que aprender a separar as coisas. Moradores de rua frequentemente enfrentam estigmatização e preconceito, o que pode dificultar o acesso a recursos e serviços. Então, quem vai receber uma pessoa dessa para poder falar assim, olha, você pode aqui carpir o meu mato, meu quintal, por causa da estigma que essa pessoa tem, a pessoa fala, não, pede para outra pessoa fazer. Da mesma forma que essa pessoa não aceita que esse ser humano vá lá fazer um trabalho, assim também outras pessoas podem não querer ir ajudar. Então, às vezes, nós estamos na praia e toda hora chega alguém lá batendo no portão e falando assim, vocês querem que tire o mato daí? Vocês querem que corte essa árvore? Vocês querem que não sei o quê? E a gente abre a porta, a gente conversa com essas pessoas. A gente fala, olha, hoje não vai precisar, passa tal dia. Eles passam, eles pegam os sacos de lixo, levam para fora. A gente não pode viver daquilo que os outros estão dizendo, os outros estão falando. Mas tem que saber quem eles são, que é o que nós estamos fazendo aqui. A percepção negativa pode levar a uma falta de empatia. Então, você já antecipa uma repugnância por essas pessoas, por causa que eles carregam um estigma que são agressivos, ou que são isso, ou que são aquilo. Então, já antecipa. Então, as pessoas, elas doam. Irmãos, quem pode doar um par de sapatos, isso e aquilo? As pessoas trazem e colocam ali. Entregar é uma outra história. As pessoas falam, bom, eu não vou. Né? E a gente não pode tratar desse tema dessa forma. Dificultando a criação de um ambiente de apoio. Então, a pessoa, e o que vai baseado no estigma de um deles, então você vai, mas você não está aberto. Você percebeu? Você não está aberto, você está cismado, você está com medo. Ele vai perceber. Ele vai perceber que ali tem uma desconfiança, que você está com medo de ser roubado, que você está com medo disso, você está com medo daquilo. Então, aquele ambiente, ele é um ambiente atrofiado. Essas pessoas, elas vão pegar isso, elas vão perceber. Então, a gente não deve caminhar dentro dessa visão. Saúde física e mental. Muitos moradores de rua sofrem de problemas de saúde física e mental, como doenças crônicas, abuso de substâncias e transtornos mentais. Esses problemas podem complicar a busca por ajuda e a adesão a tratamentos. Então, elas podem trazer resistências àqueles que estão indo até elas por terem essas dificuldades, por estarem cansados de ter tentado. Então, eles não aceitam mais a sugestiva de um tratamento. Então, tudo isso pode acontecer no momento em que nós estivermos tratando com eles. Falta de documentação, sem documentos de identidade, é difícil para os moradores de rua acessar serviço público, como saúde e assistência social. A falta de documentação também pode impedir que eles se inscrevam em programas de reabilitação ou em empregos. Recursos insuficientes. Muitas vezes os serviços e recursos disponíveis para moradores de rua são limitados e insuficientes para atender a demanda. Os abrigos de centros de assistência podem estar superlotados e os serviços podem ser inadequados ou mal coordenados. Então, é um trabalho que você observa que tem várias situações em volta. Nós temos que pegar, a maneira de nós pensarmos sobre esse trabalho eu vou pegar essa fatia do trabalho. Eu vou pegar esse pedacinho do trabalho e nesse pedacinho eu vou fazer o meu melhor. Nós temos que entender nossa parte naquilo ali. A gente vai ir um pouquinho mais para baixo, que é o seguinte, nós temos uma parte, mas se a gente nos linkar por meio de conhecimento em outras pessoas, e alguém lá falar para você assim, olha, eu só estou aqui porque ninguém me arrumou uma casa de reabilitação, você pode falar, eu conheço uma casa. Eu conheço uma casa. Que hora que eu posso passar aqui amanhã?
Então a gente tem uma fatia pequena, mas se você tem conhecimento, você não precisa de você ter a casa de reabilitação. Mas se nós tivermos o conhecimento de pessoas, se nós desenvolvermos um trabalho, fazer o trabalho ficar conhecido, fazer vínculos com outras pessoas, já temos alguns vínculos. Nós conseguimos também apoiar essas pessoas quando elas sugerirem, olha, eu estou aqui porque ninguém nunca me deu uma força nisso, eu estou aqui porque ninguém nunca me deu uma força naquilo. Apareceu um aqui, nós arrumamos emprego para essa pessoa, foi arrumado casa, foi arrumado tudo para essa pessoa. Se essa pessoa fez o bom uso ou não fez o bom uso, aí já é outra história. Tá? Mas não foi nós quem fizemos, mas por termos conhecimento com outras pessoas, foi feito para essa pessoa, para que essa pessoa pudesse ter início, ou um novo recomeço. Né? Segurança, vulnerabilidade, moradores de rua estão expostos a uma variedade de riscos, incluindo violência, abuso e exploração. A falta, exploração aqui são todos os sentidos que você possa imaginar. Trabalho braçal. As pessoas vão dar um trabalho para uma pessoa dessa daqui, o trabalho é R$200, ela fala assim, eu vou te dar R$10 para você fazer isso aqui. Então a gente vê essas pessoas sofrendo esse tipo de coisa. A falta de um lar seguro os torna vulneráveis a uma série de perigos e pode afetar a sua capacidade de buscar ajuda e apoio. Desconfiança e relacionamento. A desconfiança em relação a estranhos, que pode ser resultado de experiências negativas anteriores, pode dificultar a construção de relacionamentos de confiança entre moradores de rua e os grupos de apoio. Então, eles podem começar a desenvolver da parte deles também uma repugnância, eles podem desenvolver da parte deles também dificuldade, dependendo da trajetória, dependendo dos acontecimentos que eles viveram. Tá? E por que nós estamos falando sobre isso? Nós estamos falando do desafio que é. Lembra ali em cima? Que é um trabalho de muitos desafios. Por todos esses acontecimentos, por todas essas coisas que nós estamos vendo, nós encontramos essas barreiras de acesso, as barreiras físicas, logísticas, como a falta de transporte ou a dificuldade em acessar serviços em horários específicos, podem complicar o acesso aos recursos necessários. Então, não é toda hora que a gente vai ter tudo na nossa mão, não é toda hora que a gente vai ter tudo na hora que a gente quer. Então, também dificulta, dependendo de como acontece alguma coisa. Problemas de comunicação. Moradores de rua podem ter dificuldade em comunicar suas necessidades e desafios, devido a problemas de saúde mental, linguagem ou falta de habilidades sociais, o que pode dificultar a assistência adequada. Então, ele já tem essa dificuldade. Quem vai abordar uma pessoa que tem dificuldade para falar, e aí você está falando com uma pessoa, como já aconteceu, e a pessoa, ela é surda. Você descobriu que ela é surda? Ninguém pode fazer ar de riso, de ver o amigo estar tentando falar com uma pessoa que é surda. A gente não pode. Então, assim, eles podem ter várias dificuldades que na hora, as pessoas ainda não conseguiram identificar. Então, você tem que tomar muito cuidado com tudo isso, porque tudo isso são barreiras que tem. Elas existem, elas são verdadeiras. Né? Desigualdade sistêmicas, problemas mais amplos como desigualdade econômica, sociais, também contribuem para a situação dos moradores de rua e podem ser difíceis de resolver com solução individuais ou locais. Enfrentar essas dificuldades geralmente requer uma abordagem integrada e colaborativa, envolvendo serviços sociais de saúde, comunidades locais, políticas públicas para abordar as causas subjacentes e oferecer apoio eficaz. Subjacentes são coisas que estão escondidas, que não dá para a gente saber, mas que elas vão se desencadear e que têm que ser previstas. Existem coisas que às vezes a gente vai fazer com uma pessoa que pode desencadear outras. A gente tem que ter essa percepção. Né? Às vezes, a gente pensa que uma ação
ela com uma boa estrutura, ela vai resolver. Mas quando você começa, tem coisas que vão aparecendo. E então, quando a gente vai dar início, não nesse nosso trabalho, porque nesse nosso trabalho ele já está bem identificado com a ideia de que nós estamos fazendo um trabalho social imediato a essas pessoas, e não a tentativa de resgatar eles e colocar eles na sociedade de maneira imediata. Então nós estamos pegando uma parcela de tudo isso que está acontecendo com eles e tentando apoiar e ajudar para que eles possam perceber que existem pessoas que sim se preocupam com eles, mas quando vou pegar o governo aqui, quando o governo vai fazer essa questão social para dar a eles dignidade, eles começam a perceber que não é uma coisa simples. Então eles abrem um departamento, depois eles abrem outro. Então as questões subjacentes vão aparecendo e não são poucas. Então vai precisar de um psicólogo, vai precisar de médico, vai precisar disso, vai precisar daquilo, vai precisar do governo preparar casa e moradia para algumas pessoas. Então, quando eles começam a ver, é um mundaréu de coisas. Então, quando nós vamos fazer as nossas ações, dentro das nossas ações vão existir coisas que vão resultar em coisas que estão ocultas e que nós temos que saber. É ou não possível fazer? Qual resposta eu vou dar? Quando eu fui abordar, mas e se eu for abordado por eles? Eu tenho que saber se aquilo que agora ele vai me falar, a minha ação social tem capacidade de tirar ou não. Não tem. Então nós temos que saber dar essa resposta, dar a orientação para essas pessoas e falar para essas pessoas como isso deve ser resolvido e como isso deve ser buscado. A gente não pode simplesmente ficar assim, ó. Então a gente tem que entender o que está acontecendo naquela situação específica. Os moradores de rua podem causar problemas aos voluntários da obra social? Sim, os moradores de rua podem, em alguns casos, causar problemas aos voluntários de obras sociais. É importante considerar que essas situações são complexas e muitas vezes resultam de condições adversas enfrentadas pelos moradores de rua. Por que a gente tem que ficar vendo essa linha aqui? Porque a gente tem que saber, a gente tem que entender, sem nenhuma inocência, quem são essas pessoas que nós estamos determinados a amar, né? Aqui estão alguns problemas que podem surgir. Comportamento agressivo ou impulsivo. Algumas pessoas em situação de rua podem demonstrar comportamentos agressivos ou impulsivos, que pode ser resultado de estresse, problemas de saúde mental ou uso de substâncias. Isso pode criar um ambiente desafiador para os voluntários. O que fazer? Como resolver? Com que espírito? Né? Às vezes, eu já vi pessoas falando assim, pastor, se mexer comigo, eu não vou deixar. Então, não vai. Como que se mexer comigo, eu vou agredir? Eu tenho que saber o que fazer. Conflitos e desentendimentos. Questões relacionadas a recursos limitados, como alimento e abrigo, podem levar a desentendimentos ou conflitos entre moradores de rua e voluntários. Então, por exemplo, tem aqueles que querem ser mais espertos, eles podem falar, eu ainda não comi, já ter comido. Então nós temos que estar preparados sempre em saber, ou ter uma visita antes, para saber o número de pessoas, quantas pessoas estão ali, quantas pessoas vão ser abordadas. Se tiver pessoas ali, e essas pessoas, elas quererem arrumar uma confusão entre eles e os entregadores, aqueles que estarão executando, por falta de alimentação ou de abrigo, ou por causa de um cobertor, ou por causa de qualquer coisa, eles não vão recuar, eles vão seguir naquela situação. A competição por recursos pode causar tensão. A gente já vai ver lá para frente como a gente vai resolver, mas essas coisas são reais, são coisas que podem acontecer. Necessidades específicas e complexas. Moradores de rua podem ter necessidades muito específicas e complexas, como suporte psicológico,
ou médico, que vão além da capacidade de muitos programas sociais e voluntários. A falta de capacidade para atender essas necessidades pode levar à frustração de ambas as partes. Então, você chegou lá, você encontrou uma pessoa com um corte, uma pessoa sangrando, uma pessoa que brigou, você não tem ninguém para fazer nada, você liga para alguém que tem a capacidade de fazer, chama uma ambulância, alguma coisa, mas não fica frustrado porque aquela equipe não teve capacidade de fazer. É por isso que tem que se identificar, achar nosso lugar nessa história, para que a gente possa não ficar frustrado. A gente foi, você viu aquilo que aconteceu, você viu aquela criança ali, você viu aquele que estava ali sofrendo, você viu aquela pessoa assim, assada. Vai ter coisa que não vai ter o que fazer. A gente vai ter que ligar para alguém que tenha como vir com uma ambulância e pegar aquela pessoa e levar para algum lugar. A gente não pode sair de lá já curvado e cabisbaixo. Não, a gente tem que ter nossa identidade do porquê nós fomos até lá. Então, aquela ação é uma ação que tem limitações, que são naturais, que é normal, e que você vai encontrar coisas lá que não vai dar para ser resolvida imediatamente. Né? Teve casos que nós pegamos pessoas, levamos até pessoas que eu perdi o contato, mas que a gente conhecia e que fazia documentações de pessoas, nós levamos essas pessoas, fizeram seus documentos. E teve casos que você não tem o que fazer, você tem que ligar para outras pessoas, e nós ligamos para outras pessoas, e outras pessoas resolveram. E isso pode acontecer, mas a gente não tem que falar, é porque que não. Vai fazer parte desse tipo de trabalho. Desconfiança, ceticismo. A desconfiança em relação a estranhos pode levar a interações difíceis. Pessoas desconfiadas, no caso eles, por estarem sofrendo, por estarem padecendo, por estarem passando por vários tipos de situações, podem gerar uma dificuldade relacional. Quem tem que saber disso? Eles, não nós. Se você for mais de uma vez em um lugar e tem lá um sujeito difícil, aí você na segunda vez, você já não quer ir mais nessa pessoa. Nós temos que ir na mesma pessoa quantas vezes for necessário. Mesmo se essa pessoa não te responde, mesmo se essa pessoa, tudo que responde for áspero, mesmo se essa pessoa, tudo que ela fala sempre resmungando, ela sempre faz uma crítica daquilo que está sendo feito naquela hora, naquele momento, não importa. Nós temos que ter a consciência de que essas pessoas podem fazer isso, a gente não tem que ficar tentando corrigir essas pessoas. Tá? Mas a gente vai aprender aqui que também tem a hora de falar um pouquinho mais firme na questão das direções. Se essa pessoa vai fazer uma fila aqui, olha, faz a fila aqui, pessoal, para receber o seu alimento. Você tem que, se tiver necessidade de fila, você tem que se impor na hora dessa. Mas ali a pessoa que tem dificuldade com personalidade, a gente não tem que ficar se sentindo mal, tendo mal-estar com essa pessoa. Aí na próxima abordagem, já não quero papo com essa pessoa ali. Aí o que a sociedade está fazendo, nós também estamos fazendo, colocando estigma naquela pessoa ali, ó. Ah, vai você naquele ali. Ah, vai você naquela dali. Não, eu tenho medo, não sei o quê. Não. Nós temos que entender que isso pode acontecer e faz parte. Problemas de comunicação, dificuldades na comunicação devido a problemas de saúde mental ou falta de habilidades sociais podem criar desafios para os voluntários ao tentar entender e atender às necessidades dos moradores de rua. São coisas que podem ser encontradas. Segurança pessoal. Em algumas situações, os voluntários podem se sentir inseguros se houver uma percepção de risco em relação ao comportamento de alguns moradores de rua. Por exemplo, pessoal, uma coisa é você ir numa praça, outra coisa é você ir debaixo de um viaduto. Uma coisa é você ir até uma praça aberta, onde tem trânsito, tem pessoas, tem comércio, tem uma pizzaria aberta a tal hora. E outra coisa é você ir em um lugar sem iluminação, sem nada. Eles estão dentro de um buraco lá e você ir lá, fazer uma abordagem lá. A gente tem que saber diferenciar cada ação, cada necessidade de cada ação,
todas elas, sempre Deus vai dar graça, vai ser sucesso, vai ser abençoado. A gente não quer fazer com que as pessoas fiquem surpreendidas com o trabalho social, no sentido de, olha, tirou esse monte de gente da rua. Não é isso. Isso pode acontecer, tomara a Deus que aconteça mesmo, mas a nossa ideia, aqui nesse momento, é só que a gente entenda quem eles são, em que situação eles se encontram, para que a gente não seja inocente, né? Então, às vezes, a gente deixa ir crianças. Pode ir criança, pastor? Pode. Quem for fazer ação, pega a permissão dos pais. Seus pais vão estar? Não, então eu quero a permissão dos seus pais. Não leva, sendo você responsável por nenhum filho de pessoa, tá? Isso pode ocorrer especialmente em ambientes não controlados, ou quando há um grande número de pessoas envolvidas. Então, existem ambientes controlados e ambientes que não têm controle de nada. E a gente tem que saber, olha, eu estou num ambiente controlado. O que é um ambiente controlado? Eles estão controlados nas suas emoções, por causa que é um lugar amplo, é um lugar aberto, e tem lugares que não tem controle. Não tem policiamento, não tem ninguém vendo, não tem ninguém olhando. Então, a gente tem que saber. Temos que fazer uma abordagem de que tipo ali, de que modelo ali. Quantos homens nós vamos precisar? Qual é a distância que nós vamos deixar esses carros? É bem pertinho? É mais distante? Qual a diferença de deixar os carros mais perto e mais longe? A diferença é, se eu deixo o carro muito longe, talvez algum morador queira ir lá. Se eu deixo o carro mais perto, esse morador não vai mexer. Então, a gente tem que saber dimensionar. Cada situação, você vai encontrar uma situação um pouquinho mais diferenciada. É um detalhe, é uma bobagem. Mas nós tivemos vigília aqui que roubaram as baterias aí, ó. Roubaram aí, quando a pessoa chegou lá, que a pessoa deu partida, não tinha nada debaixo do capô. Rapidinho. Tá? Então nós não estamos aqui falando de medo, nós não estamos falando de dúvida do poder do Espírito Santo, nós não estamos falando nada disso. Nós estamos falando de uma prática. Nós estamos falando de uma ação social, que não será com a sua família, será com pessoas que nós não conhecemos. Tá? Impacto emocional e psicológico. Trabalhar com pessoas em situação de vulnerabilidade extrema pode ser emocionalmente desgastante para os voluntários. Eles podem enfrentar sentimentos de frustração, impotência e tristeza, o que pode afetar seu bem-estar. Pessoal, muito cuidado quando você chegar numa pessoa dessa. Você pode chegar numa pessoa, e eu já fui fazer algumas ações quando nós estávamos trabalhando na igreja, no Arthur Alvim, e nós íamos sempre na favela, sempre, todas as vezes que nós iríamos na favela, depois pedi para chamar de alojamento, depois a gente passou a chamar de comunidade. E às vezes eu pegava pessoas, quando pegavam nas mãos dessas pessoas, algumas pessoas, elas depois ficavam, sabe assim, com nojo. Pessoas abraçavam e depois ficavam sentindo nojo. Nós precisamos de entender que quando você sai para fazer uma obra dessa, não tem nada disso. Se uma pessoa dessa, irmãos, você está indo levar alimento, essa pessoa pode te oferecer um alimento dela? Pode ou não? Pode. Nós saímos uma vez, eles estavam fritando mandioca, e chegou para um dos rapazes e disse assim: se você me ama de verdade, você vai sentar e vai comer da comida que eu como. Então são várias coisas que assim pode e não pode acontecer. Por isso a gente só tem que só ver, só analisar se vai acontecer ou não. A questão é o que e como nós devemos reagir. Tá? O impacto emocional e psicológico, já falei, né? Trabalhar com pessoas em situação de vulnerabilidade extrema pode ser emocionalmente desgastante para os voluntários, né?
Você tem que ter cuidado aqui, ó, psicologicamente. Outra coisa, se você gerar um vínculo, você precisa tomar o cuidado de não levar as emoções que aquela pessoa pode transferir para você ao contar a história para a sua vida. Né? Nós já, hoje não, mas até na minha casa já morou pessoas com dificuldade. Eu não tinha filhos, então eu permitia que morasse. E não é fácil. Não é uma brincadeira. E você depois, se essa pessoa vai e sai da sua casa, e vai viver a vida, e fica num estado pior do que você possa imaginar, não adianta você ficar depressivo, ficar angustiado, achando que você falhou. Não adianta você fazer nada disso. Eu fui buscar uma pessoa que estava sendo espancada por uma outra pessoa, por essa pessoa ter feito um furto, então começaram a espancar muito essa pessoa, nos chamaram, fui até esse lugar, já estavam com mangueira de água batendo e aí cheguei no lugar e falei, olha, então vamos fazer o seguinte, dá uma chance para ele, eu vou levar ele para um lugar. Aí nós fomos até um grupo de pessoas, nós arrumamos dinheiro, arrumamos carro, arrumamos lugar, tudo de graça. Tiramos esse moço da morte. E essa pessoa falou assim, eu só vou te deixar aí por causa dele, eu conheço ele, e porque ele está falando que vai te levar para o lugar. Levei para o lugar, tirei a foto, registramos tudo. Trouxemos o registro de tudo que foi feito. No outro dia, essa pessoa estava na onde? Veio de a pé. Eu não tenho que ficar frustrado. Não tenho que ficar frustrado. Hoje essa pessoa passa por mim, até hoje ela passa por mim, eu dou com a mão para essa pessoa. Cumprimento essa pessoa, quando eu não estou dentro do carro, que eu estou andando na rua, eu cumprimento essa pessoa, pego na mão, como é que você está? Mas eu não posso. A gente tem que ter essa ideia. E essa pessoa tem que sentir que nós estamos prontos. Como se dissesse, você faria de novo? Sim, faria. Então assim, pessoal, emocionalmente e psicologicamente, nós não temos que sofrer esse impacto. Eles podem enfrentar sentimentos de frustração, impotência e tristeza. Não é eles aqui, quem está na rua, é quem está indo levar. E tristeza, o que pode afetar seu bem-estar. Para suavizar esses problemas, é fundamental que os voluntários recebam treinamento adequado e apoio contínuo. Então, por exemplo, você está se sentindo mal, não fica guardando aquilo. Fale, comunique aquilo que você passou a sentir a partir do momento em que você teve uma ação e se envolveu em uma situação um pouco mais diferenciada. A criação de um ambiente de respeito e empatia, bem como o estabelecimento de protocolos claros para situações difíceis, também são importantes para promover uma experiência positiva para todos os envolvidos. Você achou que algo desencadeou e saiu do controle e necessita de ser registrado? Se você tiver um celular, faça um registro, leve um celular simples e faça um vídeo, faça alguma coisa para que tenha um registro de alguma coisa que seja inusitada. Porque aí é a palavra de um contra a palavra de outro, tem que ter um certo registro. Lidar com a hostilidade de moradores de rua requer uma abordagem cuidadosa e empática. A hostilidade pode ser um reflexo de várias questões, como estresse, problema de saúde mental, você vê que é repetitivo, que é para a gente perceber, ou experiências passadas traumáticas. Aqui estão algumas estratégias para manejar e reduzir a hostilidade. Então, eles estão lá, eles estão vivendo em estado de estresse, eles estão vivendo em estado de angústia, de rejeição. Eles querem, alguns, não são todos e nem a maioria, gostam de provocar algumas situações. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Eles estão em estado de sofrimento total. Né? E a gente tem que ter nossas estratégias de manter o ambiente. Então, aqui, se você perceber alguma coisa, você percebeu que
alguém falou alguma coisa, alguém se direcionou a outra pessoa de uma maneira inadequada, mantenha a calma e a empatia. Mantenha a calma e a empatia. Responder com calma e empatia pode ajudar a desescalar a situação. Sempre você deve responder calmamente a qualquer fala que eles fizerem. Brincadeira, xingo, palavrões. Lá não é uma igreja, você falou palavrão, senão não temos que falar nada, deixa eles falar o que eles quiserem. Evite reagir com raiva ou frustração, pois isso pode intensificar a hostilidade. Mostre compreensão e respeito pela situação do indivíduo. Mostre que você não se importa com você. Não, eu vim aqui, foi por causa de você, está tudo bem. Ah, mas isso e aquilo, não está tudo bem, gente. Vamos conversar um pouquinho, vem para cá. Não vai falar para a pessoa, você é folgado, hein? Eu saí da minha casa, depois do trabalho, eu vim aqui trazer para você uma refeição, e você está falando isso para mim. Não, não vai fazer isso não. Não faça isso não. Jamais nós temos o direito de fazer isso. Por isso que nós estamos aqui agora, para entender isso de uma maneira mais ampla e saber que eles estão lá e que eles podem responder a nós dessa forma, não tem problema nenhum. Use a comunicação não verbal positiva. Então nós vimos aqui para cima já vários pontos negativos da situação que eles vivem, várias coisas que podem acontecer, deles estar naquele momento usando droga, ou deles estar naquele momento alcoolizado, ou deles estar naquele momento numa rivalidade entre eles e querer nos envolver, ou não estar entre eles e querer nos envolver, não importa o ambiente de hostilidade como ele vai começar. Nós vimos tudo isso aqui para cima, tá? Chega. Agora nós temos que saber nossas reações, que é o que interessa. O que eles vão fazer lá não importa, porque a gente já sabe que pode ou não acontecer, né? Mas a gente tem que saber nossa postura, né? Use comunicação não verbal positiva. Ó, a comunicação não verbal, como manter a postura aberta e amigável. Sabe? Você tem que mostrar que está tudo bem, que você está tranquilo, que você já não tá desconfiado, que você não está pronto para correr, que você não está pronto para dar um murro. Você tem que mostrar que você está à vontade, porque você não está lá para corresponder à teimosia dele, à briga dele. Então você não vai já olhar para o... Não, você vai manter os seus olhos, o seu tom de voz, o seu gesto, você vai olhar para ele, você vai dar demonstração de que está tudo bem. Você vai avançar naquilo e no objetivo pelo qual você foi até lá. Tá? Não compre a ideia, não. Pode ajudar a transmitir uma atitude de respeito e não de ameaça. Sabe? Existe uma coisa na psicologia que se chama entrar na neurose. Entrar na neurose é você encontrar um grupo de pessoas, eles estão muito agitados, estão muito brigão, e aí um quer falar uma coisa contra você, você fala, não, tudo bem, é verdade, sim, realmente, muitas coisas estão acontecendo. Concorda, e depois você, na hora certa, arranca aquilo de dentro dele. Não é concordar se ele falar palavrão, se eu xingar a mãe de alguém, não estou falando dessa concordância, estou falando dele, está falando de uma sociedade, é que ninguém liga para nós, vocês são falsos, vocês são hipócritas, eles podem fazer isso. Entra, não, você não está sem razão. Tudo bem, não, tudo bem. Balança a cabeça positivamente, não faça gestos de que você está negando. Quando você quer destruir os argumentos de uma pessoa, ou fazer cessar, você balança sempre a cabeça de maneira positiva. Concordando, lamentando com a pessoa. Quando a pessoa sair daquele estado, aí você começa a fazer a construção daquilo que você foi ali fazer.
Poxa, te compreendi, mas você já pensou de outra maneira? Posso falar com você um pouquinho? Ou então você não quer falar nada, você fala assim, a gente pode orar? Poxa, a gente já está indo embora já, mas antes eu gostaria de te dar um abraço, eu posso? Você tem muita coisa para fazer que não tem nada a ver com o que ele está te oferecendo ou te afrontando. Está dando para perceber ou não? Então a gente não pode entrar na ideia deles ali. Sorrisos e gestos de pacificação podem ajudar a reduzir a tensão. Tá? Irmãos, nós já temos que chegar sorrindo, na verdade. Abertos, mostrando um espírito aberto, livre. Escute ativamente. Muitas vezes os moradores de rua precisam ser ouvidos. Ouça suas preocupações e frustrações sem interromper. Existe, lógico, limite, todo mundo sabe disso. Você não vai passar a noite toda escutando uma pessoa. E tem gente que, se você deixar, você passa a noite toda. Não conheço até gente que não está nem na rua e faz isso, quanto mais eles lá. Eles querem conversar. Mas você tem que saber a hora de você. Quando você achar que não dá mais, coloca a mão nele, no ombro dele, fala, só um minutinho, só um instante, eu já volto. Deixa eu dar uma força aqui para o meu companheiro. Sabe? Dá um toque na mão dele. Só um minuto, desculpa eu te cortar. Não vira as costas andando. Como se não tivesse importância aquilo que ele está falando. Tá? Mesmo que não tenha importância, nós temos que saber como sair dessa situação. Isso pode ajudar a aliviar a tensão e mostrar que você está disposto a entender a situação dele. Ele vai falar mal do governo, ele vai falar mal da mãe, ele vai falar mal dos parentes, ele vai falar mal de pessoas, do motivo pelo qual ele chegou até ali. Ofereça ajuda de forma não intrometida. Ofereça ajuda de maneira que não pareça forçada. Porque isso, porque aquilo, mas aí você pega e fala assim para a pessoa assim, você pensa em fazer alguma coisa para mudar isso? Você não falou para a pessoa, quer ir para uma clínica. Você não está falando para a pessoa, eu sei o seu problema. Você não está dizendo isso, você está dizendo assim, realmente é muito difícil tudo isso que você me contou. Mas você já pensou em fazer alguma coisa para mudar isso? Já tentou fazer alguma coisa para mudar isso? Deixa a pessoa, depois que você faz a pergunta, você faz silêncio e a pessoa ela tem que, e você vai achando, dentro da situação o que a pessoa tem a falar. E enquanto a pessoa está falando, você vai saber se a igreja tem alguma coisa para fazer, se a igreja não tem, se você conhece pessoas, se você não conhece pessoas, que pode fazer ou que não pode fazer. Existem pessoas que às vezes, irmãos, vêm de outro lugar para cá, de outro estado para cá, eles vêm para trabalhar. Eles começam a trabalhar numa obra e dormir na obra. E aí perde o emprego de verdade. E aí eles não têm para onde ir. E aí eles começam a ficar na frente de um banco e vai ficando 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, acostumam a ficar. Então são pessoas que, dependendo do que elas falarem, é possível sim ajudar. É possível a gente ver uma porta de emprego. Tem pessoas que já chegou a mostrar a carteira aqui, não tem tempo que eu sair não. Mas depois eu não consegui emprego. Pergunte se há algo específico que eles precisam ou como pode ajudar. Mas esteja preparado para aceitar a recusa. Tá? Eles tanto podem falar sim, como eles podem falar não. Treine e apoie os voluntários. Se você estiver gerenciando um programa de voluntariado, ofereça treinamento sobre como lidar com a hostilidade de maneira eficaz. Então, tem aquela necessidade da gente compreender a realidade de como lidar com isso. Então, nós temos que receber treinamento, nós temos que perceber. São coisas que a gente já está cansados de saber que pode acontecer e já tivemos que lidar com algumas coisas. Mas é sempre bom
rever algumas outras coisas. Forneça apoio contínuo para os voluntários, para que eles saibam como lidar com as situações difíceis. Tenha profissionais de saúde mental disponíveis. Não é que tem que ter lá no grupo lá, mas às vezes, que nem por exemplo, se a gente tivesse que pegar uma pessoa para levar essa pessoa para dar a ela uma oportunidade, a gente tem como ter alguém para mexer nos dentes, nós temos alguém que pode cortar o cabelo, deu para entender? A gente tem pessoas que a gente pode acionar, alguém que fala assim, olha, eu preciso de sair daqui, só que eu não tenho como fazer, então a gente tem que ter esses contatos. A presença de profissionais de saúde mental ou assistentes sociais podem ajudar a mediar e resolver situações de hostilidade, especialmente se houver problemas subjacentes como transtornos mentais ou abuso de substância. Aqui no caso, eu falei que não seria presencial, mas aqui está dizendo no sentido de você ter alguém que não precisa de ser realmente um profissional, mas que saiba lidar com um comportamento inadequado produzido por álcool ou por droga. Crie ambiente de segurança e estrutura. Um ambiente bem estruturado e seguro pode ajudar a reduzir a hostilidade. Defina regras claras e justas para todos os envolvidos e mantenha um ambiente de apoio. Gente, quando você sai para fazer uma obra social, pode acontecer de você estar ali, tendo uma situação, e se o número de pessoas que estão sendo atendidas for muito grande, acontecer outros tipos de situações. Certo? Então, vocês, ao sair, a gente tem que ter uma base ajustada entre quem vai estar indo do que fazer. Não dá para a gente, na hora, tentar resolver assim, e agora, aconteceu tal coisa, faz isso, faz aquilo. Não. Por exemplo, vocês chegaram no lugar e alguém teve uma convulsão. A pessoa está tendo uma convulsão. O que fazer? Como fazer? Quem vai fazer? A gente tem que ter, naquele momento, uma noção de como proceder diante daquilo. Tá? Pode acontecer uma em 1 milhão, mas pode acontecer. E aí nós temos que saber o que a gente vai fazer, qual é essa posição de pôr essa pessoa deitada, como segurar essa pessoa, como não vai fazer, como fazer. Não adianta fazer um tumulto de gente em cima, ou sair todo mundo correndo para ninguém ser responsabilizado e largar tudo lá. Né? Alguém tem que, se alguém for dar apoio, tem que ter alguém que tenha para registrar aquilo, de que tipo de apoio foi dado, para depois ninguém ser culpado de nada. Então, são detalhes que a gente tem que prever, tem que entender aqui, agora. Cria um ambiente de seguro e estruturado. Já falei. Acesse recursos adicionais. Colabore com outras organizações e serviços que possam fornecer apoio adicional aos moradores de rua, como um programa de reabilitação, assistência médica, serviços de aconselhamento. Às vezes, é o que eu falei no comecinho, às vezes a gente vai, mas a gente não tem todos os aparatos, mas tem pessoas que você conhece, que eu conheço, que pode fazer coisas que a gente não pode fazer. Então, a obra social, que ela precisa de fazer algumas pequenas alianças com pessoas que a gente conhece, né? Para que eles possam fazer coisas que a gente não pode fazer. Né? Documente, relate incidentes. Se você for na internet lá e buscar lá, você vai ver que teve acontecimentos que, por falta de estar sendo relatado, pessoas tomaram culpa. Pessoas tomaram culpa. Se a hostilidade envolver ameaça ou comportamento perigosos, documente e relate os incidentes para as autoridades competentes ou para a gestão da obra social.
tá? Nem que você ligar um áudio ali assim, ó, mandando um WhatsApp, sabe aquele áudio? E deixa ele ali, vendo eles brigar, ali gravando o áudio deles brigando entre eles, ali. Mas deixe, porque se você sair de lá e alguém vier, e alguém tomar uma facada, um pôr veneno no alimento do outro e morrer, podem procurar pelo grupo meio de câmeras. Ah, pastor, mas o senhor hoje está falando umas coisas engraçadas, então deixa eu te contar uma. Eu sempre, quando eu me converti, minha esposa, a gente atendia muita gente. A gente atendia traficante, a gente atendia prostituta, a gente atendia ladrão dentro da minha casa. Uma vez, 2h da manhã, chegou uma pessoa que estava na favela, que vocês conhecem aqui, a favela ali atrás do Tendal Grill. Só que essa pessoa foi lá buscar droga para cheirar. E deram para essa pessoa, não sei se vocês se lembram, quando jogava aquele veneno de rato na beira do esgoto, ele era umas pedrinhas que nem de sal grosso, só que eles amacetaram aquilo e deram para essa pessoa cheirou. Essa pessoa chegou na minha casa, batendo na minha porta, desesperado, bateu, caiu de joelho, na hora, caiu de joelho. Eu estou morrendo porque alguém pôs alguma coisa, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, se a gente pensa que não vai acontecer, ele foi bater na casa de quem? Na minha casa. Eu atendi sem saber o que fazer, eu atendi sem saber como lidar com aquilo. O que eu fiz? Não sabia nada. Fica de joelho que a gente vai orar. E fizemos, acho que umas 20 orações sobre aquele homem. Ele não tinha fôlego, a respiração não ia, não vinha. Eu falei, vai morrer na sala de casa. Se morresse na sala de casa, envenenado, e para provar. Então a gente, quando fala, parece um exagero, parece que a gente está tentando amedrontar, mas não é não. Tudo que a gente está falando, a gente passou por algum trechinho na história ali, que não foi fácil de sair da situação. Graças a Deus, ficamos lá com ele umas 4 horas até aquele efeito lá sair. E depois, muito mais tarde, depois de dias, fomos descobrir que ele havia cheirado veneno de rato em vez de cocaína. Socorro, socorro, socorro. Eu só pensei em você nesse dia, pelo amor de Deus, me tira dessa, me tira dessa, me tira dessa. Na minha casa não tinha nem portão e nem chave na porta. Todo mundo entrava e saía para receber oração 24 horas. Do jeito que ele veio para a rua, ele só bateu, quando abriu, ele caiu de joelho. Então, assim, coisas que podem acontecer, tá? Então, a gente tem que ter alguém sempre ali, calmo, para poder fazer um registro de alguma coisa, por menor que seja. Pode livrar a cabeça de uma pessoa. Foque na prevenção. Trabalhe para identificar e abordar as causas subjacentes da hostilidade. Tente procurar antecipar coisas que podem acontecer. Tem alguém agitado, e essa pessoa parece que o diabo leva para alguém também agitado. Entre no meio dessas duas pessoas, do morador e de quem foi até ela, que está no mesmo grupo que você, e peça, fala para mim com aquela pessoa, para mim, por favor. Deixa que eu falo com ele. Você viu que o ambiente ficou diferenciado? Sabe, você tem essa agilidade, você já pede para outra pessoa ir lá. Fala, você já vai, ela fala assim, por favor, pega para mim, por gentileza, aquilo ali, e vai você ali, e ali você começa a fazer uma outra situação. Porque a gente pode não saber até onde aquilo que começa pequeno vai. Né? Então, foque na prevenção, como falta de acesso a serviços, problemas de saúde mental ou necessidades não atendidas. Melhorar as condições gerais pode ajudar a reduzir a hostilidade ao longo do tempo. Cada situação é única e o que funciona
em um contexto pode não ser aplicável em outro. Portanto, é crucial avaliar a situação individualmente e ajustar a abordagem conforme necessário. Cada caso é um caso. Uma vez, eu fui atender um rapaz chamado Alain, eu posso falar porque tem mais de 10 anos e esse moço nunca mais eu vi, já sumiu da minha história. E disseram para ele assim, vai lá na igreja assim, assado, lá, assim, chama pelo pastor Antônio que ele vai te atender. Irmãos, um dia ele chegou num estado tão grave que ele procurou a mãe para ter ato sexual. A mãe era uma negra, então bonita, conservada por ser negra, não aparentava. Ele, mais ou menos, ela deveria ter uns 68, 69 anos de idade. Ele chegou drogado, ele chegou daquele jeito, ele foi procurar a própria mãe. Se você for acionado numa hora dessa, ou se você se deparar com uma coisa dessa, você tem que conhecer as leis para saber se você tem a obrigação ou não de chamar a polícia, ou se é só tratar daquilo ali de maneira isolada, escondidinha. Então, assim, são pequenas coisas que a gente tem que... Olha só comigo o tanto de coisa que aconteceu. Olha só na minha casa, eu e minha esposa sem ter filhos, o quanto de coisa que foram acontecendo ali. Então, assim, são coisas que pode ocorrer. Cada situação é única. E o que funciona em um contexto pode não ser aplicável em outro. Portanto, é crucial avaliar a situação individualmente e ajustar a abordagem conforme necessário. Então, eu falei que você tem que ser sempre manso, sempre aquilo, mas teve contexto que um homem teve que chegar lá e falar assim, então, meu irmão, peço que você fique mais quieto, a gente está servindo os irmãos aqui. Tem que ter esse momento também, se for necessário. Tem uma pessoa que está fazendo uma agitação, ela não está oferecendo, ela não vai agredir, mas ela está querendo se impor. Irmão, dá para ficar um pouquinho mais calma aqui, nós estamos trabalhando aqui agora. Também pode haver essa necessidade de falar isso. Então eu falei, aquela hora toda a gente tem que estar manso. Se tiver alguém dentro do contexto de briga, de confusão, mas tem gente que gosta de fazer só graça, a gente também tem que paralisar essa pessoa. Tá? Prevenir rivalidades ao entregar alimento a moradores de rua exige uma abordagem cuidadosa e organizada. Então, todo mundo ali fazendo sua parte, sabendo direitinho, todo mundo sabendo o papel de todo mundo é legal. Né? Tem a pessoa que está servindo aqui, mas essa pessoa sabe o papel daquele que está abordando, sabe também executar aquilo se for necessário, sabe também analisar se está se desencadeando ou não uma problemática. Isso a gente tem que ter essa graça para perceber. A competição por recursos pode ser um problema, especialmente em área onde os recursos são limitados. Aqui estão algumas estratégias para minimizar rivalidades e promover um ambiente mais colaborativo. Estabeleça uma distribuição organizada. Sabe, deixa eles perceber que há uma organização. Não deixa eles pegarem aqueles movimentos que eles trazem desorganizados e fazer aquele monte de volta em todo mundo, e um põe um prato daqui, o outro... Não. Sabe, você não abre nada, você deixa tudo fechadinho. Pessoal, seguinte, olha, vocês vão ficar tudo aqui direitinho, a gente vai estar servindo vocês. Não sai abrindo nada não, para que ninguém venha... Não, primeiro você mantém a organização. Jesus, antes dele dar os pães e os peixes, ele diz, peça para que todos se assentem, de grupos de 50 e de 100. Depois ele mandou dar. Então ele sabia que
E ele falou que eles deveriam ficar sentados, porque ele sabia que eles iriam se levantar e eles iriam tomar toda aquela comida lá e ia virar uma bagunça. Então Jesus falou, não, todos sentados e os discípulos vão entregar. E aí foi uma benção. Tá? Então, a gente tem que mostrar isso. Cria um sistema de distribuição que minimize a competição. Isso pode incluir horários específicos, locais fixos, né? Se vocês desejarem ir no mesmo lugar, é vocês que vão organizar, vocês vão no mesmo lugar mais de uma vez, né? Para a entrega de alimentos, garantindo que todos saibam quando e onde os recursos estarão disponíveis. Comunique-se claramente, informe claramente aos moradores de rua sobre o processo de distribuição e os critérios utilizados. Pessoal, é o seguinte, a gente vai estar fazendo uma distribuição aqui, um alimento só por pessoa. Se sobrar, a gente vai dar para as crianças. Eles vão alimentar 2 vezes. Ou para o adulto, aí vocês vão fazer o análise e vão falar com eles. Então, você está estabelecendo uma condição, né, dependendo da necessidade que vocês acharem no lugar. A transparência ajuda a reduzir a desconfiança e evita mal entendimento que podem levar à rivalidade. Sabe, transparência, não tem, olha, acabou agora, acabou os cobertores, acabou o alimento, infelizmente, foi o que a gente trouxe para hoje, agora na próxima, tal dia, a gente vai estar voltando para cá, para estar com vocês aqui. Pronto, acabou. Ah, já eu volto, daqui a pouco a gente passa de novo. Não inventa história, acabou. Entendeu? A gente pensa que não, né? Mas eles preferem essa situação do que a gente falar uma coisa e depois não fazer. Use equipes de distribuição treinadas, treine voluntários e funcionários para lidar com a distribuição de maneira justa e respeitosa. Presta atenção nisso aqui, parece bobagem, não parece? E parece profissionalismo, não é questão de profissionalismo. Por exemplo, você viu uma pessoa aqui, só que eu julgo que essa pessoa, ela tem que comer 2 vezes porque ela está mais magrinha. Aí está o outro lá olhando, que eu estou aqui para outra pessoa aqui, ó. Eu vi o prato vazio e estou aqui, ó. Chamando, porque eu julguei que essa pessoa, ela precisa de alimentar 2 vezes, mesmo que seja na frente dos demais, pensando que estou fazendo bem para essa pessoa. Quem vê, vai falar. Vai falar. Tá? Eles devem estar preparados para gerenciar conflitos e promover um ambiente de respeito mútuo, como, por exemplo, esse exemplo que eu dei agora. Não chame a pessoa que a gente julga, não, mas aquela pessoa deve estar tão debilitada, vamos dar 2 porções para aquela pessoa ali, para aqueles, só que ainda tem gente que nem pegou. E aí a gente acaba chamando a pessoa. E aí de fora vê, pronto. Ofereça porções adequadas e suficientes. Garanta que as porções de alimentos sejam suficientes para satisfazer as necessidades dos moradores de rua. Tá, irmão, não é para se esbaldar, não. A gente fala aqui assim, mas não é para se esbaldar. É só para que a pessoa não fale, olha, eu não peguei. Eu não peguei nada. A distribuição de porções inadequadas pode levar a desentendimento, rivalidades, mas também saiba reconhecer os abusos e desperdícios. Prestou atenção nisso? Você viu que caiu coisa no chão, você viu que tem pedaços de pão jogado no chão, você viu que tem copo de suco. Não tem nenhum problema de falar. Vai lá no texto bíblico, que está escrito lá, que Jesus falou para os discípulos, agora vocês vão pegar tudo que está aí, os restantes de pão e papapá. Ele não deixou jogado no chão, ele mandou que... Então assim, você pode chegar e falar, pessoal, não é para ter desperdício. Estou vendo algumas coisas jogadas aqui, por favor. A gente veio para entregar para vocês com todo o amor. Não é para ter desperdício, não. Eles gostam de fazer coisas para que a gente fale contra eles. Eles gostam. Gosta de falar que não estava bom, gosta de falar isso, gosta de falar aquilo, gosta de falar que foi pouco, gosta de deixar. Tá? A gente não tem que aceitar esse tipo de coisa.
Mas tem que saber falar. Não é brigar, é comunicar que não é para ter desperdício. Promova um ambiente positivo, crie um ambiente acolhedor, respeitoso, durante a distribuição. Sorriso no rosto, alegres, dispostos, em total comunhão de grupo, oferecendo ajuda um para o outro. Estou terminando aqui, se precisar de mim é só dar um toque, sabe? A cordialidade e a atenção aos moradores de rua ajudam a estabelecer uma atmosfera de colaboração em vez de competição. Você percebeu que tem alguém que está com o pé enfaixado, não pode ficar de pé. Olha, entrega esse copinho para aquele moço ali que ele não está podendo andar. Sabe, vocês têm que mostrar que todo mundo está vendo e observando. Implementar estratégias de mediação. Se surgirem rivalidades, tenha estratégias de mediação prontas para resolver conflitos de maneira rápida e eficaz. Isso pode incluir a intervenção de mediadores treinados ou assistentes sociais, o que a gente não vai ter na hora lá, mas não tem problema. Ofereça serviços complementares. Além da distribuição de alimentos, ofereça outros serviços, como assistência social, orientação sobre recursos disponíveis, e suporte para necessidades específicas. Às vezes você vai pegar alguém que ela não sabe que ele pode tirar o documento. Nós pegamos pessoas que elas não sabiam onde era. A gente pegou e falou assim, olha, então, você quer ir? Quero. Você vai estar na frente da igreja, tal horário, tal, e a gente vai levar você, e a gente vai tirar seus documentos. Levamos, tiramos documentos, cortou o cabelo, tirou foto, levamos, fizeram documentação e pronto. Isso daí é possível fazer. Tem coisa que não é, tem coisa que é. Ofereça serviços complementares. Além da distribuição de alimentos, ofereça outros serviços, como assistência social, orientação sobre recursos disponíveis, já falei sobre isso, suporte para necessidades específicas. Isso pode ajudar a desviar o foco da competição por alimento para uma abordagem mais holística, de apoio, mais ampla. É possível também a gente mostrar para eles outras oportunidades. Foco na dignidade e respeito. Trate todos os indivíduos com dignidade e respeito. Gente, como é legal respeitar essas pessoas. Se é uma senhora, então você chama ela de senhora. Senhora, não entendi. Sabe, respeite a pessoa. Ao promover um ambiente de respeito mútuo, você reduz a probabilidade de rivalidade e cria uma atmosfera mais positiva. E a equipe deve ser o maior exemplo de comunhão e respeito. Se houver divisões entre os integrantes da equipe ou discussões na execução, afetará negativamente todo o desenvolvimento do trabalho e será um desastre a ação. Pessoal, pode acontecer de ter um mal-estar, porque talvez alguém, na hora de ir, falou assim, olha, eu não vou estar, e contava com aquele carro. Porque iria colaborar para comprar alguma coisa, e na última hora falou, não, eu não vou conseguir estar. Porque, não, eu estou levando os copinhos comigo. Ele chegou lá e falou assim, não trouxe. Tá, e agora, a gente vai servir na palma da mão? Gente, num acontecimento desse, presta bem atenção no que a gente tem que aprender a fazer. A gente não pensa no grupo, a gente pensa neles. Nós não pensamos no grupo em tentar provar nada. O ambiente tem que ter, a gente tem que ter a capacidade de manter aquele ambiente. Poxa, e agora o que a gente vai fazer? Tem como a gente correr aqui e pegar? Tem algum mercado próximo? Não, não tem. Vamos ver se eles têm copos. Vamos ver se eles têm algumas garrafinhas que eles podem nos utilizar. A gente vai ter que fazer alguma coisa. Agora a gente não pode brigar. E aí começa. É por isso que eu não gosto, é por isso que eu não faço. Eu vim para ver, mas olha o que deu e que não sei o que. Não, isso aí, irmãos, a gente não pode deixar isso acontecer. Monitoramento e avaliação contínua. Monitore a distribuição e avalie a eficácia das estratégias
implementadas. Fez uma estratégia, avalie, analise, foi bem sucedida, repita. Se fosse para ser perfeita todas as ações, nós não estaríamos aqui, sim ou não? Então, se a gente encontrar dificuldade, gente, faz parte. É natural que a gente vai encontrar dificuldade. Mas a dificuldade vai nos levar a entender o que temos e o que não temos o que fazer. Né? Estar atento ao feedback dos moradores de rua e ajustar as práticas conforme necessário, pode ajudar a melhorar continuamente o processo. Tá? Seguindo essas práticas, você pode ajudar a garantir que a distribuição de alimentos seja feita de maneira justa, eficiente, minimizando rivalidades e promovendo um ambiente mais colaborativo e respeitoso. Presta bem atenção no que eu vou te falar. Por mais que pareça que nossa leitura ela tem muitos excessivos pontos negativos, isso aqui é feito por especialista. Isso aqui é feito, construído, não todo, mas ele é construído por pessoas que estão envolvidas há 30, 40 anos fazendo a mesma coisa. E por isso nós temos que prestar atenção para que a gente não venha perder o nosso foco objetivo de estar realizando. A evangelização de moradores de rua. Então tem o social, a visão social, a idealização, a postura, todas essas coisas, a capacidade de discernir, de perceber, de resolver, de analisar, de abordar, vimos tudo isso. Depois você vai ler com mais calma, a gente acaba atropelando muita coisa porque é pouco o nosso tempo, tudo bem. Mas depois quando você lê, você vai ter uma percepção da ideia dos textos. E aí você vai começar a perceber o seguinte, bom, tudo isso aqui me dá agilidade para perceber acontecimentos dentro da sociedade onde eles estão vivendo, que é uma sociedade de rua. Né? A evangelização de moradores de rua. Evangelizar um morador de rua, como qualquer outra pessoa, deve ser feito com sensibilidade, respeito e empatia. Tem que ter sensibilidade, tem que ter respeito, tem que ter empatia. Aqui estão algumas sugestões sobre como abordar essa tarefa de maneira eficaz e respeitosa. Construa um relacionamento de confiança. Se você souber que você estará indo em um lugar e que você vai voltar lá mais de uma vez, não tenha necessidade de você chegar lá e falar, eu tenho que falar de Jesus. Se você souber que você vai voltar lá mais de uma vez, ganha confiança. Ouça o que ele tem para falar. Escute o que ele tem para dizer. Você sabe que você vai voltar lá. Você sabe que depois você vai passar por lá. Antes de começar a falar sobre sua fé, tente conhecer a pessoa como um indivíduo. Mostre interesse genuíno por sua vida e desafios. Pessoal, tem uma coisa que a gente nunca deve falar para eles. Já vou te falar o que é. Ouça com atenção e ofereça ajuda prática, se possível. Existem coisas que a gente não deve falar, como por exemplo, Deus vai tirar você daqui. Então você está vendo um ponto negativo na vida dele, está fazendo uma crítica. Né? A gente não pode, tem coisa que a gente não deve falar. Isso é entrar na neurose. Não é aceitar que ele fique lá, mas você tem várias formas de você criar uma ideia dele sair de lá, menos essa. Deus vai tirar você daqui. Por quê? Porque eu não posso ser que a gente vai, quando ia muito em favela, eu falava para as pessoas, não fala para as pessoas, Deus vai arrancar você daqui, porque senão o evangelho que você está pregando, a pessoa vai ter um problema com esse evangelho, porque se então ela não pode ter fé aqui, um missionário não pode resolver vir morar aqui. Então, cuidado com o que se fala. Então, assim, a nossa ideia primária não é falar para ele que se ele sair dali, ele vai se tornar uma pessoa de dignidade. Então, a gente nunca deve falar essas coisas para eles.
Seja sensível e respeitoso. Entenda que a situação de um morador de rua pode ser complexa, envolvendo problemas financeiros, emocionais e sociais, está vendo? Então parece fácil chegar lá para a pessoa e falar assim, Deus vai tirar você daqui. A pessoa pode responder para você, você não sabe o que eu estou passando. É fácil você falar para mim um jargão desse aí, que o seu carro está encostado ali atrás da pracinha, lá você daqui a pouco pega teu carro e sai para a tua casa. Eu não, eu vou ter que passar a noite aqui. Então nós temos várias maneiras de abordar essas pessoas, falando de coisas que não tem nada a ver com questões sociais. De parecer que você está numa posição melhor e a pessoa está numa posição inferior a você. Não, nós estamos mortos os dois, eu e você. Então, espiritualmente, nossa condição é a mesma. E nós temos que ter os argumentos para poder desenvolver isso. Aborde o assunto com respeito, evite impor suas crenças imediatamente ali para a pessoa. Ô, meu irmão, você tem que aceitar Jesus, aí Jesus tira você daqui. Calma. Calma, isso é uma ofensa. Né? Ofereça ajuda prática. Em vez de começar com discussões teológicas, ofereça ajuda prática, como refeições, roupas ou informações sobre serviços de apoio. Presta atenção no que eu vou te falar. Você acredita que a gente já foi lá, irmãos, nós somos questionados teologicamente? Ah, você conhece a Bíblia mesmo? Você é crente? Você é cheio de amor? Você conhece a Bíblia? Vem cá, vou te fazer uma pergunta. E começa a fazer pergunta teológica. E aí pegou uns irmãos e começou a fazer questionar eles, eles vieram falar para o pastor, o rapaz era crente e começou a questionar nós. Né? Aborde assunto com respeito e evite impor as crenças. Ofereça ajuda prática, na verdade nós estamos aqui. Isso demonstra um cuidado genuíno e pode abrir portas para conversas mais profundas. Mostra primeiro coisas que possam ser feitas naquele momento. Ali, vamos assentar aqui nesse momento, vamos conversar um pouquinho. Vamos tomar um chá junto, a gente trouxe chá. Sabe? Depois você vai falar sobre questões da sua fé. Então ofereça ajuda prática. Às vezes, se você for levar um comprimido, irmãos, tudo comprimido que qualquer pessoa possa tomar. Um Doril para dor de cabeça. Ah, eu estou com dor de cabeça, que não sei o que. Aí a pessoa quer falar da fé. A pessoa está com dor de cabeça e a pessoa está falando de Deus. Naquela hora ali, não, mas a gente trouxe um comprimido. Você quer? Você pode tomar? É tal comprimido. Se for um comprimido que ninguém pode, que não dá, que tem contraindicação, nunca leve nada. Ofereça ajuda prática, já falamos. Use uma abordagem de serviço. Irmão, já estamos terminando, tá? Participar de organizar eventos comunitários, como distribuição de alimentos. Isso eu estou falando de alguém que vai abordar o evangelismo, também tem que ter outras opções de situações para eles. Outros serviços para pessoas em situação de rua. Pode ser uma forma eficaz de se conectar. Né? Isso vocês já fazem há muito tempo, porque vocês vocês vão com alimento, vendo e observando a oportunidade de evangelizar, que é a tentativa de fazer uma conexão por meio da alimentação, de um cobertor, de um chá, de água, do que for levar, já é essa conexão desse texto aqui, desse tema aqui. Tá bom? Durante esses eventos, você pode compartilhar a sua fé de forma natural, enquanto ajuda. Depois vocês leem lá Tiago. Compartilhe de forma natural. Se surgir uma oportunidade para falar sobre sua fé, faça-o de maneira natural e não forçada. Compartilhe sua própria experiência e como sua fé tem sido importante para você sem pressionar. Você quer dar um testemunho, você quer falar que você passou por situações e só Deus para tirar a gente de uma situação difícil, de um momento difícil. Fale se você perceber que cabe como um testemunho de edificação. Né? Se você não souber fazer isso, você está dizendo em outras palavras, eu tive fé e você não. Então tem que ter até essa percepção. Mostre amor e compaixão.
A maneira como você trata alguém pode falar mais alto do que palavras. Né? Demonstrar amor e compaixão pode abrir o coração das pessoas para ouvir sua fé. Gente, não adianta. Esse grupo de pessoas, eles sabem quando o interesse é de desencargo de consciência, é pura religião e quando é afeto mesmo, quando acredita que eles podem mudar. Eles sabem. Então, quando a gente vai com aquela coisa artificial, sem gana, sem aptidão, quase que dizendo assim, pega logo, que a gente quer se livrar, com medo, insegurança, aquela coisa toda. Quando você vai falar, eles falam assim, você nem acredita que eu... Eles não falam, mas eles sabem, você nem acredita que eu posso sair dessa vida. É perceptível que você não vê a hora de acabar essa ação para você ir embora. Então, a gente tem que ter todas essas coisinhas, irmãos, ali, sendo observada no nosso momento ali. Tá? Isso não é para engessar, não é para dificultar, são coisas que acontecem, são realidades que ocorrem dentro de uma ação social. Lembre-se de que cada pessoa é única e pode reagir de maneiras diferentes. Eles nunca vão reagir, né? Você vai para um grupo em tal lugar e achar que você vai para outro grupo e que tem que ter a mesma coisa. Pessoal, às vezes as pessoas pensam que ação social não é espiritual. Jesus, quando foi falar sobre isso, ele disse assim, olha, foram me visitar, quando eu estava preso, quando eu estava nu, quando eu estava com fome. E aí os discípulos perguntaram para ele, mas Senhor, quando nós fizemos isso? Ele respondeu, quando vocês foram fazer pelos meus pequeninos. Então Jesus reconheceu que isso tem sim o seu grande valor. Mas isso não tem valor quando isso é destituído de uma ligação de crer que essas pessoas podem sofrer uma mudança e uma transformação. Né? Não tem uma vez que eu passe por esse moço, porque eu vejo ele até hoje, esse moço que o pessoal espancou ele, eu vejo ele até hoje. Não tem uma só vez que eu não passo por ele que eu não lembro, olha, Deus, ele viu, e ele olha para mim, ele sabe o que foi feito. Ele olha para mim, ele sabe o que foi feito. Ele olha para mim sabendo que se ele viesse até mim, ele sabe que seria feito de novo. Então nós temos que marcar essas pessoas assim. O mais importante é abordar a situação com humildade. Com humildade. Às vezes, a gente vai para um lugar desse, irmãos, a gente vai com uma roupa excessivamente bonita. Para quê? Você está saindo do culto, né? Uma ação social depois do culto. A gente chega lá, a gente fala, né? Pessoal, você está falando porque você sabe porque você está falando. Eles não sabem porque você está falando, mas você sabe o que você está falando. Olha, a gente vai pedir para vocês aqui uma agilidade de vocês. Nós acabamos de sair de um culto e viemos direto para cá. Pronto. Eles vão olhar que a gente está de terno, eles vão olhar o sapato da gente, eles vão fazer tudo isso. E a gente tem que saber lidar com tudo isso. Então, o mais importante é elaborar a situação com humildade e respeito, sempre buscando o bem-estar do indivíduo. Tá? Nós não vamos aqui falar sobre perguntas, essas coisas. Se vocês amanhã tiverem alguma coisa que vocês queiram questionar, tem que questionar. Como? Com medida, com isso. Não, você tem que questionar abertamente. Pastor, eu não concordei com esse ponto, porque esse ponto aqui, o senhor não acha que ele poderia ser feito assim? O senhor não acha isso? Não tem problema nenhum. Nenhum problema com isso. Vocês têm mais é que fazer mesmo para que vocês se sintam seguros. Pastor, isso aqui eu não concordei. Vocês pegam, eu vou mandar esse material. Vocês podem lê-lo e depois mandar no grupo, conversar lá no grupo. Não tem problema. Tá? Ninguém aqui está falando que isso aqui é uma regra, que isso aqui é o sermão do monte, e que agora... Não, quem deu o sermão do monte foi Cristo. Isso aqui é uma base que pode ser ampliada, pode mexer nisso aqui, tá? Mas isso aqui são coisas que elas podem acontecer
e que elas podem ocorrer. Tá bom? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Graças a Deus. A gente pode fazer uma segunda parte, a gente pode desenvolver outros modos de ver essas coisas, mas eu procurei fazer com que nesses textos fiquem ali demonstrado o que mais acontece. Tá? É o que mais ocorre. Isso aqui é falado a nível da gente ficar atento. Não é que vai acontecer. Eu não quero amanhã, ai pastor, agora eu estou cismado, estou com medo. Irmãos, minhas crianças vão nas ações desde criancinhas. A gente andou todas as favelas aqui que você possa imaginar, minhas filhas iam de mão dada comigo. Nunca aconteceu nada. Tá? Pedíamos permissão para os traficantes, a gente entrava, os traficantes não falavam nada. Não. Teve uma vez que o traficante falou assim, não, aqui não, porque agora nós estamos fazendo um trabalho aqui, mas lá vocês podem ficar. E a gente ia para onde e acabou. Né? E a gente ia, muitas das vezes, na parte da manhã, todo mundo dormindo, batia nas portas, acordava o povo. Então, eu não estou aqui para colocar medo em ninguém. Só que, assim, a gente não pode não entender a dinâmica do trabalho. É só isso. Tá? A gente vai fazer com a força que Deus dá, a gente vai fazer com o número de pessoas que Deus nos deu, e cada uma dessas ações, elas vão fazendo assim, ó. Elas vão aumentando, e aí Deus é que sabe até onde o Senhor vai nos levar. Não por meio de medo, mas para fazer a obra do nosso Deus. Tá bom? Vamos orar, vamos agradecer ao nosso Deus por mais esse momento na presença dEle. Pai, nós te louvamos e agradecemos, Senhor, por esta ação, por este momento. Pedimos o poder do Teu Espírito sobre a vida dos Teus filhos. Pedimos que o Senhor dê graça a cada servo Teu, que o Senhor agregue, ó Deus amado, o número de pessoas, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor repreenda, ó Deus amado, toda e qualquer oposição, que o Senhor alastre, o Senhor os trabalhos, que o Senhor abençoe seus filhos, seus servos. Meu querido Deus, que o Senhor venha quebrar todo jugo, Senhor amado, que seja colocado sobre nossos ombros, que não vem do Teu Espírito, que não vem da Tua vontade, todo receio, medo, Senhor, toda insegurança está quebrada em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. E Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.